10 pragas do Egito. As águas do rio Nilo tingem-se de sangue. Toda a água do Egito foi transformada em sangue e até mesmo os rios foram contaminados, vindo a morrer todos os peixes. Rãs cobrem a terra. Esta praga surgiu após Arão, irmão de Moisés, que o acompanhou durante todo o processo, estender a mão sobre o Egito e, sob intercessão do Deus dos Hebreus, fez surgir rãs de todos os lugares. Moisés ordenou que o irmão tocasse o cajado na superfície do Nilo e, aos poucos, as águas do rio foram se transformando em sangue, o que deixou Ramsés incrédulo. A praga faz com que o Egito ficasse dias sem água e o reino se transformou em um verdadeiro caos. A Bíblia aponta que, na primeira praga, toda a água do rio Nilo, justamente a fonte que abastecia a população, os animais e as plantações, foi transformada em sangue. Isso fez com que todos os peixes morressem, provocando escassez de alimentos. Piolhos, ou mosquitos, atormentam homens e animais. Da mesma forma que o Egito foi infestado por rãs, desta vez vieram piolhos, ou mosquitos, a encobrir a população e todos os animais. Desencadeada também após Arão estender as mãos sobre o Egito, moscas escurecem o ar e atacam homens e animais, bem semelhante às anteriores. A quarta praga deixou o Egito infestado de moscas. O faraó concordou em libertar o povo e o Senhor retirou a praga. Mas assim que percebeu que a praga havia cessado, o faraó voltou atrás na sua decisão, aprisionando o povo hebreu. Rãs cobrem a terra. Esta praga surgiu após Arão, irmão de Moisés, que o acompanhou durante todo o processo, estender a mão sobre o Egito e, sob intercessão do Deus dos Hebreus, fez surgir rãs de todos os lugares. Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais, bem semelhante às anteriores. A quarta praga deixou o Egito infestado de moscas. O faraó concordou em libertar o povo e o Senhor retirou a praga, mas assim que percebeu que a praga havia cessado, o faraó voltou atrás na sua decisão, aprisionando o povo hebreu. Essas pragas teriam sido enviadas por Deus como punição porque Ramsés II não libertava os israelitas da escravidão. As pragas foram diversas, contando com rãs, moscas, gafanhotos, doenças, escuridão, infanticídio. A morte dos animais. Desta vez Moisés estendeu a mão sobre o Egito e por ordem do Senhor surgiu uma praga nos animais em que muitos morreram e grande foi a perda para os egípcios. Praga resultou na morte dos animais. Uma teoria atribui esse e os outros acontecimentos a uma erupção vulcânica. Uma das teorias fala que uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, na Grécia, por volta de 1600 a.C. pode ter causado inúmeros impactos no Egito, mesmo a uma distância considerável. Não há nenhuma doutrina estabelecida que se deva crer na ressurreição dos animais. Por outro lado, nenhuma afirmação bíblica de que não se deve crer, explica a bispa metodista Edeide Torres. Pústulas cobrem homens e animais, diante da resistência do faraó, que a cada praga aceitava libertar o povo. Mas assim que elas cessavam voltava a reter os hebreus como escravos, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que enchessem suas mãos de cinzas e as jogassem para os céus. Assim o fizeram e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas. O Senhor disse a Moisés e a Arão, tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. Chuva de granizo destrói plantações. A resistência por parte do faraó se repetiu e assim, o Senhor pediu a Moisés para estender seu cajado por todo o Egito, exceto a região onde vivia o povo escolhido, o povo a ser liberto. E foi assim que uma chuva de pedras destruiu toda a plantação. O Senhor disse a Moisés, tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e dir-lhe-ás, eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa partir meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Ponto. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem. Nuvem de gafanhotos ataca plantações. Nesta praga, pela 8ª vez o Senhor tocou no povo egípcio a fim de fazer justiça e libertar seu povo. Enviou um vento que passou seguido de inúmeros gafanhotos devorando muito do que possuía o faraó.
Mais uma vez ele cedeu, mas somente até a praga cessar. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Com a oitava recusa do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou durante um dia e uma noite uma infestação de gafanhotos que destruiu as plantações egípcias. O faraó pediu desculpas a Moisés e Arão e ofereceu a liberdade ao povo em troca de que a infestação parasse. Escuridão encobre o sol por 3 dias. Desta vez, todo o céu do Egito se tornou trevas e passaram dias na escuridão, menos onde estavam os filhos de Israel. O que também não foi suficiente para convencer o faraó a libertar o povo de vez, dado que era o Senhor que fazia com que o faraó não cedesse. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias, não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava. Ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Após o 9º pedido de Moisés e Arão negado pelo faraó, Deus enviou uma escuridão que dominou o Egito durante 3 dias. Com a escuridão, o faraó prometeu dar a liberdade aos hebreus, mas eles deveriam deixar os seus animais. Moisés explicou ao faraó que os israelitas precisavam dos animais para fazer os sacrifícios e cultos ao Senhor. O faraó prometeu novamente deixar que os hebreus partissem, se a escuridão cessasse, porém depois de ter o seu pedido atendido por Deus, não cumpriu a promessa. Os primogênitos de homens e animais morrem. Esta foi a última praga, em que todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até os servos, inclusive o filho do próprio faraó. Houve grande comoção no Egito quando por fim, após muita insistência, o faraó concordou em deixar o povo sair. De acordo com as escrituras, o faraó chegou a arrepender-se, indo atrás do povo, tentando capturá-lo de novo, porém sem sucesso, sendo que os soldados morrem afogados. Essa passagem bíblica ficou popularmente conhecida como Deus abriu o Mar Vermelho. Depois do último pedido de Moisés e Arão negado, Deus enviou a 10ª e última praga ao Egito. Esta praga foi a responsável por matar os primogênitos, primeiro filho, de todas as famílias, humanas e de animais. Inclusive a do faraó, acabando com a sua descendência que iria assumir o reinado do Egito. Para proteger os hebreus, Deus, por meio de Moisés, instruiu que aqueles que o temessem deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Assim, quando a morte atingisse os primogênitos egípcios, as famílias que tivessem sangue em sua porta seriam poupadas.